A doutora Amanda de Araújo Laudier, médica intitulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e mestre pela UFRJ, PUC e IED. Prazer ouvi-la novamente. Mais uma aula, não é isso? Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, Garcia. Bom dia, família Tupi. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Maravilha, eu agradeço muito, né, aos especialistas que participam aqui do nosso programa, e hoje a gente vai falar sobre um tema sugerido pela senhora, que é transgênero. Muito se fala, mas muitas dúvidas pairam, muita gente não sabe, né, a diferença entre transexual, travesti, e tem a coisa do politicamente correto, a pessoa fica com medo de falar e falar bobagem, ser mal interpretado. O que são os transgêneros, doutora Amanda? Então, transgênero na verdade, é quando o indivíduo ele não se identifica com o sexo de nascimento. É importante ressaltar que o diagnóstico é dado por um psiquiatra. Antes de qualquer coisa, um psiquiatra precisa analisar para dar esse diagnóstico. Mas um primeiro sinal é o indivíduo, desde a infância, não se identificar, não se adaptar ao sexo de nascimento. Então, ele não se enxerga como o que a gente considera o indivíduo cis se enxerga, que é, por exemplo, a menina que nasceu geneticamente menina e sempre se viu como menina, sempre brincou com brincadeiras consideradas, entre aspas, de menina. Diferente do transgênero masculino, que seria uma menina geneticamente, mas que não se identifica com coisas de menina. Ela se vê como menino, ela quer ser chamada por um nome masculino e ela só anda com os amigos meninos. Ou brincadeiras sempre relacionadas ao sexo masculino. Doutora Amanda, essas e outras dúvidas vêm à tona quando a gente fala sobre diversidade sexual, né? As pessoas ficam nessa dúvida, e inclusive de como tratar, né? De como entender, porque hoje é tão complicado, de repente, até na hora de dar um presente, aí a roupinha cor-de-rosa pra menina, a roupinha azul pro menino, o menino tem que brincar de bola e de carrinho, a menina brinca de boneca, só que já tem algumas correntes que defendem que não pode ser dessa forma. A própria criança é que tem que começar e a gente perceber o tipo de objeto que ela quer e que ela gosta de brincar. Como é que a senhora vê isso, doutora Amanda? Então, é um tema realmente muito polêmico, principalmente na infância, né? Então, assim, o fato de uma menina querer, por exemplo, jogar bola, o fato de uma menina gostar de jogar bola de gude não quer dizer que ela é um transgênero. E não quer dizer que ela será no futuro homossexual. Não existe essa correlação. Porém, existem algumas teorias dentro da disforia de gênero, né, que é um termo relacionado também ao transgênero, em que... Qual é o termo, doutora? Fala de novo. Disforia de gênero, que quer dizer o sofrimento relacionado ao não se identificar com a característica que ele nasce. Então, ele acaba sofrendo. Em termos psiquiátricos, isso chama disforia. Disporia. Disforia, isso. Disforia, olha que coisa, cada vez mais todo mundo tem que estudar, tem que ouvir profissionais para tentar entender. Por exemplo, dentro da diversidade sexual são muitos os termos que encontramos: heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais. O que são os assexuais, doutora Amanda? Então, é um indivíduo que ele não tem interesse por nenhum tipo de sexo, né? Só que quando você vai estudar a fundo essas diversidades mesmo de orientação sexual, os estudos mostram que tem pouco embasamento em relação à história natural da humanidade, né? Em que o nosso instinto, né? Ele tem relação com a parte sexual. Então, geralmente, os assexuados têm muita relação com a religiosidade. E muitas das vezes, isso não é minha opinião, né? Baseado em estudos,
o próprio indivíduo, ele se bloqueia para aquilo, não que ele não queira aquilo, mas que ele acaba bloqueando por questões religiosas. Qual a diferença entre, antes disso vou até perguntar o seguinte: as pessoas confundem às vezes, por exemplo, identidade de gênero com orientação sexual. A senhora pode explicar qual a diferença pra gente, essa coisa da identidade de gênero, e por que falam orientação sexual ao invés de opção sexual? Então, a identidade de gênero, a definição é como o indivíduo se vê, né? Como ele se enxerga, independente do que as pessoas olham para ele. É como ele se vê. Eu posso ter um aspecto de mulher, todo mundo me vê como uma mulher, mas eu não me vejo como uma mulher, eu me vejo como um homem. Isso é identidade de gênero, né? Já a orientação sexual é uma coisa dissociada, uma terminologia dissociada da identidade de gênero, porque a orientação sexual diz respeito ao interesse afetivo, emocional, sexual do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo transgênero masculino, que é geneticamente uma mulher, que quer se ver como um homem, então ela, por exemplo, toma hormônios para se masculinizar, um transgênero masculino, ela pode ter, esse indivíduo ele pode ter interesse tanto pelo sexo feminino quanto pelo sexo masculino ou por ambos. Então, se é um indivíduo que se vê como um homem e tem interesse sexual numa mulher, a gente considera esse indivíduo como heterossexual, apesar de antes dele usar hormônio ser visto como homossexual. Então, realmente é confuso para quem não tem costume de lidar com essa situação, mas é importante esclarecer porque as pessoas ficam com muito pudor e ficam com dificuldade até de como reagir a determinados tipos de situação. E o importante mesmo, o recado que eu gostaria de dar, mais importante de tudo, é respeitar, né? Não é você querer julgar. Claro que se você pudesse informar é o ideal, se informar de fontes seguras, mas respeitar aquela pessoa. No caso, você querer ou não determinado tipo de orientação daquele indivíduo. Perfeito. Respeito, acho que todo mundo quer, todo mundo precisa, né? Respeitar o direito do outro. Agora, doutora Amanda Laudier, qual a principal ou principais dúvidas em relação à diversidade sexual que chega até vocês nos consultórios, no dia a dia? Então, em relação à diversidade sexual, na verdade, o que mais tem dúvida é o indivíduo que se vê como um transgênero, né? E ele não sabe em relação aos riscos e benefícios em relação à terapia hormonal. Então, primeiro, ele não sabe nem o passo a passo a seguir. Então, é importante saber que o primeiro profissional a ser procurado é um psicólogo ou um psiquiatra, e que o diagnóstico é dado por um médico psiquiatra. A partir dali, ele vai ser orientado a procurar um especialista de endocrinologia, que é o especialista que lida com hormônios, para avaliar se esse indivíduo encontra-se apto para fazer a terapia hormonal, né? Não basta ter só o diagnóstico, ele precisa ser avaliado dos riscos e das contraindicações se ele pode ou não usar o hormônio, e a partir daí acompanhar toda a evolução do que vai acontecendo com ele e dar satisfação, né? Equilibrar a saúde com a satisfação pessoal. Isso é importante e nós como endocrinologistas temos esse papel de administrar e equilibrar a vontade do paciente estética com a saúde e as complicações com o tratamento inadequado. Ou seja, clinicamente tem que estar bem. O homem que está a fim de adquirir um corpo de mulher, ter mamas, etc. e tal, que vai fazer um tratamento hormonal, tem que saber se o organismo dele permite e qual a aceitação desse organismo à medida que for desenvolvendo o tratamento. E os resultados, não é isso, doutora Amanda? Sim, sempre avaliando os riscos com a história e avaliação clínica. Por exemplo, se o paciente fez um AVC, se o paciente infartou, tem uma história de trombose, dificilmente ele vai conseguir fazer a terapia hormonal. E é mais fácil em jovens, doutora Amanda?
É mais simples em jovens pelo seguinte, a seguinte justificativa: os jovens geralmente não têm comorbidades, não têm doenças associadas que dificultam o manejo do tratamento. Então fica mais simples, né? E se houver um arrependimento depois e quiser voltar ao corpo normal anterior? É uma pergunta bem pertinente e bem comum. E tem alterações que a gente sabe que podem ser reversíveis, outras não. Então, por exemplo, o transgênero masculino, que é a mulher objetivando o corpo masculino, tem um aumento do clitóris, né? Que é a região da vagina, o aumento do clitóris. Esse aumento do clitóris, ele não retorna. Então, se o paciente mudar de ideia e quiser que volte ao grau anterior, vai precisar operar, cirurgia plástica. Porque será irreversível. Então, o futuro parceiro tem que se adaptar àquela situação e aceitar. Exatamente. Então, tem alterações que podem ser reversíveis, do tipo a mudança da distribuição de gordura que ocorre com a testosterona ou com o estrogênio, que pode ser reversível. Mas tem algumas alterações que não tem como voltar atrás. Então, por isso que é muito importante que o psiquiatra analise, tenha certeza desse diagnóstico, porque aí a chance de mudança de ideia, entre aspas, ela diminui muito, né? Por isso que um profissional adequado é necessário para que essa chance reduza. Até por uma questão de mudança religiosa no futuro também, né? Também isso interfere bastante. Agora, doutora Amanda, no caso, por exemplo, nós temos um caso famoso da Tami, que agora é o Tami, ele gosta que fale, o Tami teve aqui na Rádio Tupi, nos tratou com maior carinho, respeito, né? E Tami, filha de Gretchen, que no passado era uma mulher linda, muito bonita, e que optou por ter esse novo estilo, essa transformação, inclusive com barba e comportamento totalmente masculino, não é, doutora Amanda? Correto. Então, no caso do Tami, ou no caso de outro famoso que nós temos aí que inclusive é cantora, né? A Pablo, e até na hora de você se referir, né? O artigo definido ali é o Tami ou a Pablo Vittar. Todos esses cuidados devem ser tomados até para ser interpretados o grau de respeito ou de conhecimento. Não é isso, doutora Amanda? Sim, porque às vezes o indivíduo não muda um nome, mas quer que se refira a esse indivíduo do gênero que ele se sente melhor. Então, você tem que prestar muita atenção. Nós, como profissionais, a gente é uma preocupação muito grande que a gente tem de chamar pelo nome social, né? Não pelo nome civil, quando o indivíduo deseja mudar o nome e ainda está no processo de transição para mudança definitiva. O nosso respeito aqui, um abraço aqui para Loren, Rainha do Boá, Loren, Marcelo, o pessoal do grupo LGBT de Madureira que acompanha a gente, volta e meia da entrevista aqui pra gente aqui. Quero abraçar também o Tami, a Pablo Vittar, não é verdade? E acima de tudo a gente aprender a respeitar. Para quem ligou o rádio agora, só pra gente fechar, explica de novo pra gente resumidamente o que é transgênero. Então, o termo transgênero é um termo médico que se refere ao indivíduo que não se identifica com o sexo de nascimento, né? Então, e muitas das vezes isso gera um sofrimento, e em termos médicos esse sofrimento a gente chama de disforia de gênero. Quem define, né? Então, é procurar um psicólogo, mas quem define de vez mesmo é o médico psiquiatra. E a partir de que idade que essa consulta ou essa decisão pode ser tomada? Então, a partir de 18 anos, o indivíduo pode iniciar a terapia hormonal. Porém, se o paciente tem sofrimento antes disso, ele pode procurar um psicólogo e um psiquiatra para já ter um acompanhamento prévio para diminuir o grau de sofrimento até ser liberado o início da terapia hormonal. Muito bem, especialista de hoje, doutora Amanda de Araújo Laudier, médica, intitulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e mestre pela UFRJ, PUC e IED.
telefone de contato para quem quiser se consultar com a senhora, doutora Amanda. Telefone de contato do consultório 3500-5858, fica na Barra da Tijuca. 3500-5858. Muito bem, 3500-5858. A senhora também é médica do Hospital Moncorvo Filho, não é isso, doutora Amanda? Isso mesmo. Um grande abraço para a senhora, para toda a família, especialmente para sua mãe, né, que eu sei que nos ouve. Como é que é mesmo o nome dela, doutora Amanda? Dona Aurora. Dona Aurora, parabéns pela filha que a senhora tem. Dona Aurora, um beijo grande para todas as suas colegas médicas, médicos do Moncorvo Filho e também do dia a dia. O nosso abraço e até a próxima, doutora Amanda Laudier. Obrigada pela oportunidade, até a próxima. Você que está sofrendo com os terríveis sintomas da insônia, fadiga, ansiedade, depressão, deita no travesseiro e não consegue mais dormir, é difícil relaxar com tantos problemas na cabeça? Você precisa conhecer o Relax Mix, um potente chá misto que une as ervas mais poderosas para te dar muita qualidade de vida e melhorar o seu sono. Tem camomila, funcho, maracujá, capim-cidreira e você não precisa mais sofrer com a falta de sono, o estresse, intestino preso. Pegue o telefone e vai ligando 0800 941 5657 0800 941 5657. Comece o seu tratamento com o Relax Mix e volte a ficar tranquila. O produto é 100% natural para ser consumido puro ou dissolvido em copo com água. É só tomar antes de dormir e pronto. O Relax Mix vai te ajudar a combater todos esses sintomas. Ligue agora 0800 941 56